Bom dia. Passando pra dizer que se você é pobre, não tenha filhos. Não tem conversa. Pobre não tem que ter filho. Pobre não tem que procriar. Mas isso aí, sei lá, pode ser considerado um crime. A minha fala pode estar sendo uma fala preconceituosa. Beleza, eu tô no meu lugar de fala. Eu sou pobre e tenho 3 filhos. Eu sei o que é que eu tô falando. Eita, que o assunto de hoje é polêmico, não me importa. Eu quero trazer esse vídeo para conscientizar meus seguidores e as pessoas que estão passando aqui por esse canal. Vamos falar sobre pessoas que não têm condições e têm sonho e querem ter filhos. Isso é um abuso para as crianças. As crianças não vão ter uma qualidade de vida boa naquela família. Por quê? Pobre não pode ter filho. E a gente está falando de pessoas miseráveis que não têm o básico, não de você que tem um salário e tem um emprego bom. Se tu é pobre, não tem que ter filho. Tua mãe é pobre, teu pai é pobre, tua descendência toda é pobre. Você não tem um terreno de 6 metros por 8 pra deixar de herança. Tu é pobre. Você tem dinheiro? Não tem, né? Você é pobre, meu amor. Pra que você vai estar procriando? Eu tenho isso por mim. Eu não tenho onde cair morta. Eu moro de aluguel. Meus pais não têm riqueza nenhuma. São 2 assalariados da prefeitura. Eu nem assalariada sou mais, porque eu não posso trabalhar, porque eu tenho 3 filhos pequenos pra cuidar. E aí eu não tenho com quem deixar. Porque se eu for pagar pessoas pra ficar com os meus filhos pra mim trabalhar, eu vou trabalhar só pra pagar pessoas. Então não vai fazer sentido nenhum. Aí eu fico em casa, tentando investir em uma coisa, tentando investir em outra, pra poder não faltar nada pros meus filhos. Porque a pensão alimentícia, com certeza, não dá pra passar um mês, né, meu amor? A pensão alimentícia é uma mixaria que os pais pagam e acham que estão dando o mundo para os seus filhos. E quando eles pagam a pensão alimentícia, eles não querem dar presentes por fora, ou mimar a criança, ou cuidar dela, ou pegar a criança para passar dias com eles, porque eles não têm responsabilidade afetiva. Eles acham que se eles estão pagando a pensão, eles já estão cumprindo com o dever deles de pai. A responsabilidade sempre cai nas costas das mães. As mães solteiras, as mães que terminam o casamento, sempre ficam com os filhos para criar e cuidar e os pais abandonam. Mas, se eu tivesse botado o que eu boto hoje na minha cabeça, eu não estaria nessa. Não. Eu poderia ter tido um filho, porque a gente precisa ter uma pessoa pra ficar, né? Marcar. Aquela dali foi fulana que deixou, né? Tudo bem. Mas se tu é pobre, não tem filho não, meu amor. Criança não precisa sofrer. Mas onde come um, come dois, mas come mal. Onde vive um, vive dois, mas vive mal. Imagina tu tá numa festinha no parquinho, num lugarzinho bem massa, com teus filhos, eles pedirem pra comer uma pipoca, tu não tem R$1, porque tu não tirar o dinheiro pra comprar pipoca, tu não tem passagem pra voltar pra casa. Minha filha é cavar e botar terra o tempo inteiro. Ser pobre é cavar e botar terra o tempo inteiro. Não tem pra que ter filho, não. Pra quê? Pra criar. A pobreza ela tem que acabar, não se multiplicar. Entendeu? A gente tem maneira de multiplicar. Eu não sei o que é que dá. Você vê aí os ricos. A maioria deles não tem 700 filhos por ano, não. É o que, mocó, é? Porque eu tô com 3. Eu tenho 31 anos. Se pegar esses 3 filhos meus e dividir, vai ser um filho pra cada 10 anos que eu fiz na minha vida. E o que foi que eu fiz pra poder manter esses filhos? Eu não tenho um relacionamento estável, porque primeiro que todo pobre se relaciona com pobre. Aí um bando de lascado, com a mente já lascada também. Não dá certo, minha gente. Desculpa o desabafo, mas é a realidade, pode ir. Quando eu era criança, a gente passava muita dificuldade, mas nunca chegamos a passar fome. A gente comia papa de trigo, mucilon, comia fruta, entendeu? E as refeições eram regradas, as misturas eram regradas. A gente chamava mistura porque pobre chama carne de mistura. Vi a dificuldade da minha mãe para criar eu e meus 3 irmãos. Então, como ela era nova e ela se virava nos 30 para trabalhar e cuidar da gente, foi uma fase muito difícil. Meu padrasto ajudava bastante e o Bolsa Família tirou a gente da miséria, sim, porque colocou comida na mesa. Gente que não tem dinheiro pro básico do básico, na minha opinião, não deveria ter filho, tá? O casal que tá passando perrengue, que não vive sequer uma vida com o básico do conforto, não deveria ter filho, porque a criança vai sofrer muito, gente. Eu fico abismado quando eu vejo um negócio desse. E eu não estou me referindo aqui, nessa fala, em pessoas extremamente humildes, porque aí a gente entra na cratera da falta de informação, falta de educação sexual e tudo mais. Eu tô falando daquelas pessoas conscientes. A pessoa tem um trabalho que ganha ali seus 1.500, 2.000, 2.500 reais. Essa pessoa tem um celular com internet para ela se informar na vida e ela vai lá, ignora todos os fatores e planeja um filho porque ela tem que ter um filho. Aí a criança nasce, vai faltar quase tudo para ela não vai ter um mínimo de direção, de educação na vida, vai estudar nas piores escolas, vai passar todos os desejos da vida possíveis e vai ter uma educação precária. Então, na minha opinião, eu não acho que essas pessoas tinham que ter filho. Aí vai fazer filho, faz uma rifa para comprar fralda. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso? Então, eu acho que isso aí eu enquadro talvez como uma situação de saúde pública, sinceramente. Tem que ter controle sobre essas coisas. Eu concordo, tem pessoas que têm filhos e acabam jogando a responsabilidade da criação da criança nos pais, nos avós, entendeu? E nunca adquirem a responsabilidade em si de criar.
acabam fazendo rifas e pedindo doações para poder comprar fraldas ou comprar acessórios para a criança. Se você não tem condições de ter um filho, não tenha, porque você vai colocar uma criança no mundo se você não pode dar o básico, uma educação para a criança, uma saúde para a criança, um plano de saúde, uma vida decente para essa criança crescer sem precisar trabalhar na sua adolescência. Porque vocês sabem, né? O Brasil tem trabalho infantil. Eu era uma criança que eu trabalhava, vendia coisas na rua. Quando uma pessoa fala que pobre não pode ter filhos, ela não tá falando sobre aquela pessoa pobre que tem um carro próprio, uma casa própria, e que assim, ganha um dinheirinho mais ou menos que dá pra poder sobreviver sem passar necessidade. Geralmente, essas pessoas estão falando de pessoas parecidas com os próprios pais que resolveram ter filhos. Porque, cara, como é que uma pessoa que não tem condições de pagar material escolar pro próprio filho, que não tem condições mal de comprar uma roupa, resolveu ter um filho? Então essas pessoas falam disso relacionado ao que elas passaram na vida. Porque, cara, é foda. Eu tava pensando nisso agora enquanto eu arrumava a casa, porque assim, é uma ideia eugenista. Gente, como é que vai ser uma ideia eugenista se a maior parte das pessoas que pensam isso são pobres? Não faz sentido. Então já dá pra entender que quando a gente fala isso, a gente não tá criticando pessoas pobres, a gente tá criticando a nossa experiência de vida, porque a gente sabe como é que foi. Hoje em dia, a taxa de natalidade deu uma baixada legal, sem contar que a gravidez na adolescência diminuiu 37% nos últimos 20 anos, mas é uma coisa de se pensar, realmente. Sim, é algo a se pensar. Eu tô fazendo esse vídeo por experiência própria, para explanar para vocês o que é que eu passei e a minha indignação de o porquê que eu não quero ter filhos. Porque eu passei dificuldade na infância. É um assunto muito pessoal, mas eu vou esclarecer para vocês. Por favor, não me julguem e dê apoio à minha mãe. Ela me teve quando ela tinha 13 anos de idade. Eu nasci uma criança meio prematura, tá? E ela tinha 14 quando eu nasci. Então, meu pai ficou com ela há mais ou menos uns 2, 3 meses, quase um ano, depois indo e voltando, depois que ela teve a criança. Ele não foi um pai presente, tá? Até então, quem me criou foi ela, minha tia e minha avó, porque minha mãe era uma criança e eu abomino isso. E até hoje eu tenho indignação, só que eu entendo que isso foi preciso para eu estar aqui hoje. Minha mãe hoje tem 38 anos e eu tenho 25 anos. E essa história ainda mexe muito comigo porque mostra e escancara a realidade do Brasil, que eu não passo pano para essa situação. Eu não passo pano para isso. Tudo que aconteceu com ela, para eu estar aqui, eu não passo pano nem aprovo. Por isso a minha indignação. Eu não quero ter filho, eu não penso em ter filho. Eu não cuido nem de mim, imagina ter responsabilidade para cuidar de uma criança. Eu decidi que eu ia ajudar ela porque ela tava numa situação muito complicada. Eu vou ser muito criticado, porque da última vez que eu fiz esse comentário, pobre não deveria ter filho. Segura que lá vem pedrada. Eu fui uma criança criada em meio à pobreza alimentar. Eu fui uma criança, e tem muita gente rindo no chat, mas não é brincadeira, tô falando sério. Eu fui uma criança que eu via os meus amigos tendo coisas, tendo celular, uma TV. Eu vi todos os meus amigos tendo tudo, e eu não tinha nada. Vendo isso, de ai, nossa, a minha esposa não tinha nada, eu também era um fudido, que ajudar ela. Quando eu vejo esse discurso, nossa senhora, invoquei até o demônio, eu não consigo ver uma história de superação, de verdade. Eu vejo dois adultos irresponsáveis, mesmo tendo opções, igual pílula do dia seguinte, e camisinha e várias outras, optaram por seguir em frente e aceitar o risco de ter uma filha mesmo sem ter pra si. As pessoas tratam crianças como se fosse algo muito fútil, como se não fosse a vida de uma outra pessoa. E me desculpa, uma criança que cresce em meio à pobreza tem muito mais tendência de ter depressão, de ter ansiedade, ter diversos transtornos psicológicos que, sim, muitas vezes são desenvolvidos nessa primeira infância, entendeu? Essa incerteza da criança, essa comparação com outros coleguinhas, tem as coisas que estão nos lugares, que viajam, que tem conforto, isso gera muitos sentimentos horríveis nas crianças. Que eu era essa criança, sabe? A gente fica se questionando por que outras pessoas têm e eu não tenho. Então, acho que é uma medida muito necessária começar a ensinar de forma incisiva sexologia nas escolas. Ensinar sobre isso, sobre como é caro ter uma criança, sobre como a sua vida muda completamente, sobre como você vai passar noites e noites sem dormir, não só pras meninas, mas pros caras também. Porque o tanto de pai abandonando filha, abandonando filho e largando, indo embora. Por que faz isso? Porque não é ensinado a cuidar. Acha que é qualquer coisa, acha que, não, vou transar aqui, não vai dar em nada, depois eu abandono, tá? Sabe? Quanto menos criança passando necessidade, melhor. Já nasce uma criança pobre, vai pra escola, dá 8º, 9º ano, a criança para de estudar porque tem que trabalhar pra ajudar dentro de casa. E aí, não tem escolaridade, não tem qualidade de vida, tem que trabalhar em subemprego, vai ganhar 700, 800 reais por mês, mais vale transporte, sabe? Isso tudo, por quê? Porque os pais acharam tranquilo, mesmo sem ter um tostão no bolso, continuar tendo a criança. Eu não vou nem entrar no ponto do aborto, que senão a gente fica aqui 1h30.
você já sabe que você não tem tanta grana, pra que você vai ter 2, 3, 4, 5 filhos? Não faz sentido. Meus pais, o sonho deles era ter mais um filho. Na época, eles não podiam, eles tiveram um só. Então, poxa, eu pude viajar o mundo inteiro, eu estudei em boas escolas, eu fiz curso de inglês. E é isso que a gente não vê, né? Quanto menos escolaridade as pessoas têm, mais filhos elas têm. E aí, na verdade, é o perfeito para ser massa de manobra. Salário baixo, população controlada, que não tem tanto estudo. Então, uma sociedade que é mais sábia, ela começa a instruir essas crianças desde base também, para ter uma projeção familiar, para você saber sobre economia. Porque a gente aprende tanta coisa na escola e parece que o que é importante a gente não tá aprendendo. Opinião impopular. Pobre não deveria ter sonho de ter filho. E muitas vezes o sonho nem é ter filho, é só ter um bebê. Eu, como pobre, decidi que a pobreza parou em mim. Nada de filhos. Não é sobre ser rico, mas sim poder dar qualidade de vida e segurança financeira pro seu filho. O problema não é nem esse. Se tivesse só um filho, tudo bem. Mas tu vai ver as famílias que literalmente passam fome e têm 6 filhos. Concordo, mas a culpa não é do sonho, e sim do modelo social em que vivemos. O mesmo se aplica para aqueles que não têm preparo emocional e responsabilidade para serem pais, independente da sua classe social. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Concordo, mas não só financeiramente, emocionalmente. Tem pais que nem emocional têm. Vai ter filho pra quê? Vai dar ruim. Mas o sistema precisa que pessoas em situação de pobreza tenham filhos. Caso contrário, de onde eles vão arrumar mão de obra desesperada e barata? O pior é quando os pais falam: ah, mas eu te dei a vida. Como se isso fosse grande coisa. Nem pedimos pra nascer. Imagina nascer pobre. Como pobre, irmã de mais 5, eu concordo muito. Mas minha mãe discorda. Passamos muita dificuldade, mas segundo ela, tá todo mundo vivo e bem. Ter filho é sobre o filho. Muitos pais só querem ter filhos pensando neles mesmos, na experiência. É egoísmo. Eu, como filho de pobre, concordo plenamente. Você entendeu agora o ponto principal desse vídeo? A crítica social que eu estou trazendo nele não é sobre ser pobre em si, que não pode ter filho. Você pode ter filho se você tiver uma condição financeira boa que dê para manter a sua criança, a sua vida e dê uma estabilidade para que essa criança venha crescer sem passar fome, sem passar necessidade e que não falte nem experiência de vida para essa criança curtir e aproveitar. Porque pelos relatos que eu trouxe aqui, você viu a dificuldade que até Ismael, que é um youtuber muito famoso, passou. Imagina outras pessoas que são desconhecidas, tipo eu. Então, eu vou trazer relatos aqui de pessoas que tiveram mais de 3, 4, 5 filhos e não puderam se manter. O que aconteceu com essas pessoas? Sandra vive com 8 filhos e o marido, que no dia da reportagem fazia um bico na vizinhança. A renda do casal vem da reciclagem, R$400 por mês, fora o dinheiro que recebem do programa Bolsa Família. Chegou eu e meu esposo ficar sem comer com os meninos, dividir um prato. São muitas bocas. Não dá para abastecer os armários com mantimentos. O pouco que tem é resultado de doações. Por isso, os meninos vendem balinhas nos sinaleiros de Goiânia. Num deles, chamaram a atenção da Ítala. Ela trouxe esse café da manhã especial em boa hora. Ninguém tinha comido. Eu tenho 2 filhos e passar por eles e não me comover era impossível, né? E isso sim que me deu força para poder ajudar eles. Porque realmente eu acho que eles merecem, né? Assim, ter uma vida melhor. As crianças também, né? Merecem ter uma vida digna, né? A vida é em condições precárias. Veja os colchões velhos onde dormem todos amontoados. A geladeira está quase vazia. A água e a energia vêm do vizinho, porque estão cortadas. A comida é feita no fogão a lenha. E o que mais impressiona é que as crianças não reclamam, mesmo quando falta tudo. Estão resignadas na própria pobreza. Tudo que ela me dá tá bom. A única coisa que ele pediu foi um presentinho de Natal. Queria ganhar um carrinho. Quero dar ajuda, né, em dinheiro pra gente poder arrumar a água e a luz, que é muito cara, a gente não tem condições. Renovar o curso do meu esposo, né, tirar a carteira de motorista, porque não tinha de ter o curso e não a carteira, porque ele já tentou e não conseguiu emprego. E um serviço pra mim. Serviços gerais, só de limpeza que eu sei mexer por causa dos estudos, só precisa até a 5ª série. Mãe de 5 filhos e aguarda a chegada de mais um. Está desempregada e morar debaixo desses pés de manga foi a única saída. Ela é casada há mais de 20 anos com José Milton, que está em busca de um emprego para proporcionar dias melhores à família. Por isso, quase sempre Maria fica assim, sozinha, com as 5 crianças. Eles saíram de Ourém, no Pará, em busca de uma vida melhor, mas até agora só encontraram sofrimento. Daqui a 2 meses ela vai dar luz ao 6º filho e mora aqui, na esquina da Esmerina de Carvalho, com a República do Líbano, no setor aeroporto. Mora com os filhos e o marido. Ela precisa de uma casa, ela precisa de apoio. As pessoas realmente têm ajudado ela, deixa roupa para as crianças, deixa comida. Você não quer mais morar aqui. Aqui não é lugar para vocês, né, Maria?
Você tem algum... Os seus meninos estão estudando? Tá estudando lá em Herópolis. Vai pra lá todo dia? Não, agora depois que ela começar, eles estão sem estudar, né? Sem estudar. Você fica emocionada quando você vê que não era essa vida que você queria pros seus filhos? Ah, sim, né? Não era isso que você queria? Mas nenhuma. O que você sonha pra eles, Maria? Um futuro melhor. Quando você veio pra Goiás, o que você esperava aqui? Já tinha eles? Não. Eu já morei aqui em Goiânia 12 anos atrás, eu morei aqui. Então quando eu morei aqui de outra vez, eu morava e vivia de aluguel, né? Era só eu, meu marido e ela. Então as coisas eram mais fáceis. Aqui, em Goiânia, o povo tem um preconceito muito grande, que ninguém quer alugar casa pra quem tem menino. Porque acha que nunca foi menino, não tem menino. E trabalho, Maria? Você agora tá grávida, não tá podendo trabalhar, mas o seu marido tá trabalhando? Ele precisa de um emprego também. E ele faz o quê, Maria? Ele trabalha de ajudante de pedreiro, serviço braçais, qualquer coisa. Ele quer trabalhar? Tá procurando emprego? Sim. Então, se você aí de casa pode ajudar a Maria Antônia, a gente tá vendo que ela é uma mulher boa, mulher de coração grande, mora na rua porque a vida forçou ela a fazer isso, porque eu acredito que mãe nenhuma, mãe com 6 filhos, jamais gostaria de viver nessa situação. Vejam e tomem como experiência para sua vida, para que você não passe por isso, por uma ignorância social. A pressão de que, você tem que ter filhos, a sua família precisa de um neto, sua mãe, seus avós precisam ter essa experiência de que você tem um filho. Aí você vai ter um filho pelas pessoas e não por você. E no final, quem vai passar a dificuldade de viver o resto da vida cuidando dessa criança é você, não é eles. Porque eles cuidam na hora, pegam, dão carinho, dão afeto, e quando começa a chorar, joga para os braços da mãe. Aquele ditado nunca foi tão verdadeiro. Quem pariu, Mateus que balance. Se está correto, deixa aqui nos comentários e deixa a sua opinião sobre esse assunto. Fique com vídeos reais. Guilherme, Gabriel, Miguel e Ana Júlia. Eles vivem em situação precária, com apenas R$600 por mês do Bolsa Família. A renda que a gente tira não dá para dizer assim, dá para comprar de tudo que precisa, né? Porque é uma renda pouca. A gente compra na venda para inteirar o mês de receber. Pronto, eu compro 300 conto na venda e para passar o mês de chegar de receber. Os brinquedos das crianças são velhos e elas precisam revezar a vez. Grande parte da comida vem de doações dos vizinhos e parentes. Além disso, a pequena Ana Júlia, de 9 meses, ainda usa fraldas descartáveis. Aos 33 anos, Manuel, que é o pai da família, não pode mais trabalhar devido a problemas de saúde. Recentemente, a família perdeu um dos filhos, Samuel. Ele tinha 2 anos e morreu afogado no açude que fica ao lado da casa. Hoje, eles tentam sobreviver com a ausência do menino. Se virando assim, né? A gente não tem como se conformar, né? Porque é uma pena a gente indo embora, né? Mas a gente tem uns meninos, aí vai tapeando com a bebezinha, assim tem na casa da irmã dele, pra se entreter, né? Pra não ficar sempre se lembrando dele, né? Porque toda vez que a gente chega, a gente se lembra logo dele. Mas o maior problema da família hoje é a casa. O imóvel foi construído por Manuel, quando ele ainda podia pegar peso. Só que vários problemas estruturais, como infiltrações e rachaduras, começaram a aparecer. E hoje essa família precisa de ajuda, com alimentos, produtos de higiene pessoal, roupas e materiais de construção para a casa nova. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Eu vou trazer vídeos agora de pessoas que foram mães e não se identificaram ou acabaram se arrependendo da maternidade. É um assunto muito delicado, né? Porque eu não tenho lugar de fala, porque eu não sou mãe e nem quero ter filhos. E eu sou homem, né? Então não tem como ser mãe. Porém, eu vou trazer relatos de uma mãe que se arrependeu de ser mãe. Não tenha filhos. Se você é uma pessoa que não tenha filhos, não queira ter. Gente, a maternidade é muito pesada. Muito, mas muito pesada, deixa a gente exausta, morta, cansada. Ai, mulher, não fala assim, filhos são bênção de Deus. Eu sei, meus filhos são bênção de Deus. Eu amo os meus filhos, mas eu odeio a maternidade, odeio ser mãe. Filhos, você praticamente tem que viver para os seus filhos. Você não faz mais nada que te agrade, tudo tem que ser pelos seus filhos. Se eu tiver dinheiro, comprar alguma coisa para mim, eu compro pro meu filho. Se eu tiver doente, meu filho estiver doente, eu prefiro dar o remédio pro meu filho. Olha, eu passei esses dias tudinho, né? Doente, gripada, até hoje ainda tô meio afônica e tossindo muito. Meus filhos também. Aí fiquei, cuidei deles, né? Dei prioridade para eles, é claro. Melhorou, levei para a escola. Quando agora a médica me liga que o menino tá queimando de febre. Lá eu larguei minhas coisas, que eu tava fazendo almoço, saí igual uma doida, despinguelada, correndo. Vou para onde agora? Passar direto pro posto. Porque antes de vir buscar ele, eu já passei no posto. E já deixei o nome dele lá no sistema para fazer uma consulta, para ver o que tá acontecendo. Então assim, gente, filho é bom, mas dá trabalho. Dá muito trabalho. Então se você não tem, não tenha. Porque pesa, desgasta a gente demais. É muito, muito desgastante ser mãe. E quando você não tem uma rede de apoio, pior fica. Eu não tenho, é só eu.
levo em escola, busco em escola, faço comida, faço isso, faço aquilo. É uma correria. Tem dia lá em casa que eu tô só pela misericórdia. Então, se você não tem filho e tem a opção de não ter, não tenha, porque dá trabalho. Alguma mãezinha aqui que concorda com o que eu falei, deixa aqui nos comentários.